Olá, seja bem-vindo ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Vang, técnico em segurança do trabalho, consultor de SGI e auditor interno de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar vocês a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde vocês desenvolvem as atividades, nas empresas a qual vocês trabalham. E hoje eu quero refletir com vocês de um assunto que o pessoal comentou no canal do Diário, que é justamente sobre a NR29. Falar um pouquinho mais sobre ela, então hoje eu vou tratar de um assunto específico que está contido na NR29. E aí eu faço a seguinte pergunta para a gente refletir antes de começar a falar um pouquinho. CIPA é igual para todos os segmentos de mercado ou existe diferença entre alguns segmentos de mercado? Então, não saia do vídeo, fique até o final e aproveite o conteúdo para você enriquecer o seu conhecimento. Refletir um pouquinho sobre a CIPA. A CIPA é igual, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, é igual em todas as empresas? É igual em todos os segmentos de mercado? Pois bem, hoje nós vamos ver que tem um pouquinho de diferença, né? Como eu falei, vamos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho neste assunto da NR29 e discutir um pouquinho o que a norma traz para a gente com relação à CIPA. Então, eu vou falar hoje exclusivamente deste tema e vamos trabalhar um pouquinho com ele, né? Entender quais são os itens e o que ele diz em cima de cada um. Então, vamos lá? Vamos dar uma olhada na norma? Muito bem. Então, item 29.2.2, onde fala de Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário. Então, a siglinha aí também já é um pouquinho diferente. CPATP. Então, este é a sigla ou este é o nome da Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário. E aí ela já diz lá que a OGMO, o órgão gestor de mão de obra, os empregados e as instalações portuárias de uso privado ficam obrigados a organizar e a manter em funcionamento uma comissão de prevenção de acidentes. Esse é o primeiro item. Ou seja, qualquer empresa, qualquer instalação portuária privada deve ter uma comissão para a prevenção de acidentes, né? Então, a gente tem uma relação, a CIPA também é um órgão, uma comissão também que deve ser instalada dentro da organização, e aí vocês já vão começando a fazer a relação entre a CIPA e a Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário. Depois ele vai trazer para a gente qual é o objetivo desta comissão. Ela tem o objetivo de observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir ou até eliminar ou neutralizar os riscos existentes, bem como discutir os acidentes ocorridos, encaminhar ao SES-TP, ao OGMO ou empregadores os resultados das discussões, solicitando as medidas que previnam acidentes semelhantes e ainda orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. Então vejam que não muda muita coisa para a nossa corriqueira CIPA, né? Ela tem mais ou menos as mesmas funções. Vai mudar aí um pouquinho com relação aos órgãos, né, que são comunicados e tudo mais, que é característico da NR29, mas ela tem, no seu contexto geral, ela tem algumas ações, o seu objetivo é muito parecido. Seguindo em frente, nós vamos ver que a Comissão de Prevenção de Acidentes será constituída de forma paritária por representantes dos trabalhadores portuários com vínculo empregatício por tempo indeterminado e avulsos e por representantes dos operadores portuários e empregadores, dimensionado conforme o quadro 2. Então, de uma forma geral, também temos representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. As duas empresas, os dois lados vão
contribuir e vão complementar aí essa comissão de prevenção de acidentes. A duração do mandato será de 2 anos, permitida uma reeleição, né, não muda muito também. Haverá na comissão tanto suplentes quantos forem os representantes titulares, sendo a suplência específica de cada titular. Então, aqui, se eu tiver uma comissão de 10, eu vou ter 10 efetivos, eu vou ter 10 suplentes. Então, uma comissão toda de 20 pessoas, por exemplo. Também não é muito diferente da nossa comissão interna de prevenção de acidentes. A comissão obedecerá aos critérios que garantam a representação das atividades portuárias com maior potencial de risco e ocorrências de acidentes respeitando o dimensionamento do quadro 2. Então, ela vai obedecer os critérios para garantir que todos sejam representados e que as atividades portuárias sejam representadas dentro dessa comissão, para que todos possam agir dentro da prevenção de acidentes. Quadro 2, muito bem. Número de trabalhadores, número de representantes titulares do empregador, números de representantes titulares dos trabalhadores. E aí você vai dimensionando conforme o seu quadro de trabalhadores e acima de 10 mil eu vou ter um grupo de dois representantes para cada situação a cada 2.500. Então, se eu tenho 10 mil, são 15. Se eu tenho 11 mil, são 17. Se eu tenho 15 mil, são 19 e assim sucessivamente. Lembrando que a gente também tem que ter aí a mesma representatividade para os suplentes. A composição da comissão será proporcional ao número médio de conjunto dos trabalhadores portuários utilizados no ano anterior. Então, se você olhar para a comissão do ano anterior e você tem aí, devido à volatilidade, né, a mudança aí dos colaboradores dentro da empresa, você tem que aí utilizar uma média para poder determinar qual que vai ser a composição da sua comissão de prevenção de acidentes, obedecendo, lógico, o quadro 2. Os representantes dos trabalhadores na comissão de prevenção de acidentes, titulares e suplentes, serão eleitos em um escrutínio secreto, né? Mesma coisa que a gente tem na nossa CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Você vai eleger os seus representantes dos trabalhadores. Então, vai ter lá as pessoas que vão se candidatar e você vai fazer a eleição desses representantes através desse voto secreto, né? Desse escrutínio que ele coloca aí secreto. Depois, assumirão a condição de membros titulares os candidatos mais votados, observando os critérios constantes no item 29.226, que é o que está lá um pouquinho mais para cima. Então, o mais votado vai ser os titulares e depois vem os suplentes. Em caso de empate, assumirá o candidato que tiver maior tempo de serviço no trabalho portuário. Isso é interessante, né? Uma característica da NR29 da Comissão de Prevenção de Acidentes. A gente não tem isso na NR5, mas aqui você tem a pessoa que ganhou teve empate de votos, então eu vou respeitar a pessoa que está há mais tempo dentro desta atividade. Então, aí você vai ter uma diferençazinha dentro desta eleição. Em caso de os demais candidatos votados assumirão a condição de suplentes, obedecendo à ordem decrescente de votos recebidos, observando o disposto no item 29.2.2 e seus subitens. Então, o critério de classificação, o critério de entrada de membros na Comissão de Prevenção de Acidentes será através do número de votos recebidos. A eleição deve ser realizada durante o expediente, respeitando os turnos, devendo ter a participação de, no mínimo, metade mais um do número médio do conjunto dos trabalhadores portuários
utilizados no ano anterior, obtidos conforme no item 29214 desta NR. Então, você vai ver a média do ano anterior, porque existem trabalhadores avulsos, como a gente viu, trabalhadores que eles têm o vínculo empregatício, mas você tem aí contratos diferenciados. Então, você vai pegar a média do ano anterior e aí você vai fazer o cálculo para poder verificar qual é o número mínimo dentro da sua eleição. Aí teve alguns itens que foram revogados. Os empregadores e as instalações portuárias de uso privado designarão, dentre os seus representantes titulares, o presidente da Comissão de Prevenção de Acidentes e assumirá que assumirá no primeiro ano de mandato. Os trabalhadores titulares da comissão elegerão entre os seus pares o vice-presidente e assumirá a presidência no segundo ano de mandato. Então, como nós estamos falando que a gestão da Comissão de Prevenção de Acidentes ela tem um mandato de 2 anos, podendo ser continuado por mais 2, aqui ele tem uma regrinha um pouco diferente. Vamos dar uma olhada de novo? No primeiro item, ele vai falar assim, ó, os empregadores e as instalações portuárias de uso privado designarão entre os seus representantes titulares o presidente da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho e assumirá no primeiro ano de mandato. Então é importante ver aqui. Tem os titulares, a empresa vai designar dentro desses titulares quem que vai ser o presidente, que vai ser, que vai corresponder à presidência, que vai ser exercer a sua função dentro do primeiro ano de mandato. E os trabalhadores titulares da Comissão de Prevenção de Acidentes elegerão entre eles quem será o vice-presidente e assumirá a presidência no segundo ano. Então, no primeiro ano, ele vai ser vice-presidente, essa pessoa que foi ali elegida pelos representantes dos empregados, e no segundo ano ele vai ser o presidente. Então é importante ter esse detalhe dentro do que diz a nossa NR 29. No impedimento eventual ou no afastamento temporário do presidente, assumirá suas funções o vice-presidente. Né? No caso de afastamento definitivo, o empregador indicará substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário. A comissão de acidentes, né, terá um secretário e o seu respectivo substituto serão escolhidos de comum acordo pelos membros titulares da Comissão de Prevenção de Acidentes. Não vou entrar agora no detalhe do que diz cada uma dessas atribuições, mas eu vou passar rapidamente para vocês. Então, desculpa, aqui eu vou falar com vocês das atribuições da Comissão de Prevenção de Acidentes. Então, primeiro, ela vai discutir os acidentes ocorridos na área portuária, inclusive a bordo. Vai sugerir medidas de prevenção de acidentes, vai promover a divulgação e zelar pela observância das normas regulamentadoras, vai despertar o interesse dos trabalhadores portuários pela prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais, vai promover anualmente, em conjunto com o SESTEP, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPAT, para o trabalho portuário, encaminhar mensalmente cópia das atas das reuniões assinadas pelos presentes, aos empregadores, à administração, dos terminais portuários, ao uso privativo, para disponibilizá-los para fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Realizar em conjunto, quando houver a investigação de causas e consequências dos acidentes, realizar mensalmente sempre que houver denúncia de risco mediante prévio aviso ao órgão gestor de mão de obra, empregadores, administração de instalações portuárias de uso privado e ao CESP inspeção nas dependências do porto ou instalações portuárias de uso privativo, dando-lhes conhecimento dos riscos encontrados,
sugerir a realização de cursos e aí capacitação de toda a empresa para ter um melhor desempenho da saúde e segurança do trabalho portuário, preencher o anexo 2 desta NR e elaborar o mapa de risco. Além disso, convocar pessoas quando necessário para a tomada de informações, depoimentos e dados ilustrativos ou esclarecedores por conta da investigação de um acidente de trabalho. Então veja as atribuições que são relativas a essa comissão de prevenção de acidentes de trabalho no porto, né, dos trabalhos portuários, dos trabalhadores portuários. Não tem muita diferença com a nossa CIPA, né? Ela faz as mesmas funções, tem as suas reuniões mensais, tem que divulgar isso para todo mundo. Aqui tem a diferenciação de alguns órgãos que devem ser publicados, que devem ser informados por conta disso. Então é muito importante você se atentar nessas situações. Mas o resto você vai ver que ele é a função e as atividades e as obrigações são muito parecidas. Tem essas diferenciaçõezinhas aí na hora de divulgar, de comunicar, enfim, você tem que só se atentar com relação a esse. Depois ele vai falar que as decisões da Comissão de Prevenção de Acidentes deverão ocorrer sempre que possível por consenso entre os participantes. Então, reforçando aí que é importante que todos tenham entre um consenso para a elaboração das medidas, para que tudo aconteça de maneira da melhor maneira possível. Não havendo consenso para as decisões, deverá ser tomada pelo menos uma das seguintes providências visando a solução de conflitos: constituir um mediador em comum acordo com os participantes e solicitar no prazo de 8 dias, através do presidente da comissão, a mediação do órgão regional do Ministério do Trabalho. Então, isso aqui é uma outra característica, né? Você tem buscar o consenso. Se caso você não consiga atingir esse consenso, vai ter um mediador, ou por indicação dos membros da comissão, ou então comunicar o Ministério do Trabalho e Emprego para que tenha um mediador dentro dessas situações. É uma característica do trabalho portuário, é uma realidade deles, eles não, né? O segmento precisa deste mediador, então é importante obedecer e entender a realidade. Como eu falo sempre, né? A realidade da empresa varia de uma empresa para outra. Então aqui você tem as suas particularidades. Competências. Então, aqui eu vou passar, como eu falei para vocês, né? Eu tinha falado errado antes. Aqui não vou dar tanta atenção, mas vou passar brevemente que tem competências do presidente da Comissão de Prevenção de Acidente de Trabalho Portuário, tem competências do secretário, tem competências dos membros, tem competência do órgão gestor de mão de obra ou dos empregadores, tem também competência dos trabalhadores e aí a gente fecha com todos os envolvidos nos trabalhos portuários. Cada um deles tem as suas competências e eles devem agir em cima dessas competências. Vou fazer um vídeo falando um pouquinho ou discutindo um pouquinho com vocês sobre cada um desses itens e suas competências. O que cada um compete, a gente vai fazer uma reflexão em cima deste assunto. Depois, a Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário se reunirá pelo menos uma vez por mês em local apropriado durante o expediente, obedecendo o calendário anual. Então, mais uma vez, semelhança com a nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, trazendo para o trabalho portuário, que também deve se reunir pelo menos uma vez por mês dentro do ano, para que possa ser aí discutido esses assuntos referentes à prevenção de acidentes. Sempre que ocorrer um acidente que resulte em morte, perda de membro ou função orgânica, ou que cause prejuízo de grande monta, a Comissão de Prevenção de Acidentes se reunirá em caráter extraordinário, no prazo máximo de 48 horas após a ocorrência,
podendo ser exigida a presença da pessoa responsável pela operação portuária, conforme definido no item 29.1.3 desta NR. Então, aconteceu alguma dessas situações, em 48 horas deve se reunir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes para entender o que aconteceu e discutir sobre este assunto. Um pouquinho diferente da CIPA, a CIPA não tem esse prazo de 48 horas, ele fala que você deve avaliar o acidente, deve adotar medidas de correção em referência ao acidente que aconteceu, mas ele não te dá um prazo para que você possa resolver. Aqui você já tem um prazo pré-estipulado. Depois, a Comissão de Prevenção de Acidentes não pode ter um número de representantes reduzido, bem como não pode ser desativada pelo órgão gerenciador de gestor de mão de obra ou dos empregadores antes do término de mandato dos seus membros, ainda que haja redução no número de trabalhadores portuários, exceto nos casos em que houver o encerramento da atividade portuária. O que ele quer dizer neste momento? Montado a sua comissão de prevenção de acidentes, ela vai permanecer até o final do mandato. Ela não vai ser reduzida e não vai deixar de existir, a não ser que a atividade portuária ela se finda, ou seja, ela seja encerrada. Então é o único caso que você vai ter ali que você vai poder mexer na sua comissão de prevenção de acidentes no trabalho portuário. Caso contrário, não vai ser mexido. Então, isso também é uma característica do trabalho portuário. E no caso de instalações portuárias de uso privativo e os terminais retroportuários que não possuam SESMIT e CIPA, nos termos que estabelecem respectivamente na NR4 e NR5, aprovadas pela portaria, e alterações posteriores, e não utilizarem mão de obra de trabalhadores portuários, poderão mantê-los com as atribuições especificadas nesta NR. Então, caso você tenha instalações de uso privativo que possuam, desculpa, aqui corrigindo uma coisa aqui, no caso que a empresa, a instalação portuária possua um SESMIT e possua uma CIPA, você pode mantê-los em atividade normalmente. Então, esse é um pouquinho da Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário, lembrando que tem uma semelhança muito grande com a nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Existem alguns detalhes aí, como a gente comentou no vídeo, importante reparar nesses detalhes e aplicar de maneira correta dentro da sua empresa, dentro da sua atividade, para que você possa ter aí uma comissão trabalhando de maneira adequada, né? Muito bem, a gente fica por aqui. Eu concluo essa parte da Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário. Não se esqueça, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Deixe o seu like, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, para que a gente possa crescer e desenvolver o conteúdo juntos e assim enriquecer a nossa atividade de saúde e segurança do trabalho e, enfim, assim difundir esse conhecimento e todos poderem ter um entendimento melhor das normas e requisitos. Antes de ir, vou deixar aqui nas descrições as redes sociais do Diário do TST, para que você possa conhecer outros conteúdos, poder aproveitar esses conteúdos para aplicar no seu dia a dia. E também vou deixar em destaque aqui um curso que está lá no nosso site, do diariodotst.com.br, também sempre preocupado em compartilhar conhecimento para que você possa aplicar no seu dia a dia, desenvolver sua carreira, melhorar o seu desempenho dentro da empresa, dentro das atividades que você exerce. Um grande abraço e com certeza a gente vai se ver no próximo vídeo.